coisa querida! Seguindo aqui então as gerações, as dimensões dos direitos fundamentais, a gente vai falar agora dos direitos de terceira geração ou terceira dimensão. Então você lembra que a gente viu dos direitos individuais lá do Estado liberal, do início, teve início com as revoluções burguesas, aí a gente passou pelo Estado de bem-estar social, que surge com os direitos de segunda geração, os direitos sociais, econômicos e culturais, mas os direitos estão em constante evolução. Então, à medida que a sociedade muda, à medida em que a história muda, novos direitos vêm surgindo. Porque à medida que a sociedade muda, mais necessidades ou outras necessidades passam a surgir. Então, à medida que nós mudamos, os direitos precisam acompanhar as mudanças da nossa realidade social. Por isso que eu tenho sempre aqui os direitos em constante evolução. E daí nós tivemos, então, o surgimento dos direitos de terceira geração. O que são os direitos de terceira geração? Vamos anotar. Os direitos de terceira geração, eles são chamados de direitos difusos, também chamados de direitos transindividuais. São direitos que surgem dessa sociedade de massa, influenciada aqui, ó, pelo século XX. Então, vou colocar aqui, ó, século XX. São direitos que extrapolam os interesses individuais. São direitos, então, relacionados ao valor fraternidade ou solidariedade. Ai, que lindo, Pro! Tia te conta aqui esse babado como é que é. À medida, então, que a sociedade vai evoluindo, novos direitos, novas necessidades surgem. E os direitos de terceira geração, eles surgem, então, dessa ideia de universalidade de direitos, ou seja, de direitos que não são aplicados individualmente, mas direitos que pertencem a todo mundo, independente da nacionalidade da pessoa, independentemente de características pessoais, de sexo, idade, cor, qualquer outro tipo de diferença. São direitos, então, aplicados a todos, por isso chamamos de direitos difusos, direitos transindividuais, direitos que vão além dos interesses individuais. Lembra que os direitos de primeira geração, eles surgem como direitos de proteção do indivíduo, do ser humano contra o Estado. Liberdade de locomoção, não é? As liberdades de reunião, aqui aqueles direitos que envolvem o indivíduo considerado. Aqui não, aqui eu estou falando de direitos para todo mundo. Quer ver? Um grande exemplo aqui, que sempre cai em prova de direito de terceira geração, é o direito ao meio ambiente. Se eu te perguntar assim, ó, quem tem direito ao meio ambiente? Você vai me dizer assim, todo mundo. Será que quem tem direito ao meio ambiente é só a Adriane porque ela é assim, assim, assado? Não, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então eu não consigo determinar, eu não consigo identificar um grupo ou categoria de pessoas que são detentoras daquele direito. Isso porque o direito é para todo mundo. Então, o direito ao meio ambiente é o grande exemplo aqui de direito fundamental de terceira geração. Para a nossa prova, o que eu preciso que você saiba? Que é um direito difuso, direito de natureza coletiva, direito transindividual, que surge aqui, então, no século XX, relacionados ao valor fraternidade ou solidariedade. E quer ver como fica fácil? Pensa no meio ambiente. Quando eu preservo o meio ambiente, quando eu protejo o meio ambiente, eu estou protegendo ele para mim? Não. Ao preservar o meio ambiente, ao proteger o meio ambiente, eu estou assegurando esse meio ambiente para você também. Então, quando o Brasil preserva o meio ambiente, ele está preservando para todo o planeta. Por isso que ele é um direito difuso, é um direito que vai além dos interesses individuais. Logo, ao preservar, eu estou sendo solidário, eu estou sendo fraterno com as demais pessoas. Que lindo que é isso aqui, né? É muito bonitinho! Para a nossa prova, o que eu preciso que você saiba? Quais são os direitos de terceira geração, tá? E eu coloquei aqui aqueles que mais caem em prova. Então, aqui é questão de você saber mesmo, você vai ter que memorizar esses direitos de terceira geração. Mas são fáceis de entender, ó. Quer ver, ó? Direito ao meio ambiente equilibrado,
Direito ao progresso, todo mundo tem direito ao progresso, não é? Desenvolvimento, todos têm direito ao desenvolvimento. Autodeterminação dos povos, que é esse reconhecimento de que todos os povos, todos os países podem se autodeterminar, podem decidir a sua questão política, econômica, social. Então, todos têm esse direito. Ainda direito à comunicação, o próprio direito do consumidor. Todos somos consumidores. Se eu te perguntar assim, quem que não é consumidor? Não tem. Todo mundo consome alguma coisa. Então, todos somos consumidores. Por isso, o direito aqui de terceira geração. E ainda eu tenho o direito à paz. Só que aqui, veja que a tia colocou em vermelho divergência. A tia vai te contar por quê. Doutrinariamente falando, quem vai classificando assim em gerações é a doutrina, né? A doutrina clássica, então, ela classifica os direitos em apenas 3 gerações. Então, a doutrina clássica, pegar os antigão, os old school, lá, eles vão falar assim, tem direito de primeira, segunda e terceira geração. Só que a doutrina mais moderninha vem falando em direitos de quarta, quinta geração, tem uns loucão aí já falando em direito até de sexta geração. Só que a doutrina clássica fica nessas 3 gerações. E para os doutrinadores da doutrina clássica, eles entendem que o direito à paz, no sentido de paz mundial, é um direito de terceira geração. Seria, portanto, um direito difuso, um direito de todos. Entretanto, existem doutrinadores que classificam o direito à paz como sendo um direito de quinta geração. Professor, se falar que é de terceira, tá certo, porque tem doutrinador que fala que é de terceira. Professor, se falar que é de quinta, também tá certo, tem doutrinador que fala que é de quinta geração. Geralmente, as bancas evitam esse debate e na questão ela vai te dar elementos para você decidir se aquela alternativa é certa ou errada, independentemente de você classificar o direito à paz como de terceira ou de quinta geração. Considerando que, se ela fala que é de terceira ou de quinta, certamente aquela questão vai ter recurso dela, tá? Mas as duas formas estariam corretas. Doutrina mais clássica, direito à paz, terceira geração. Doutrina mais moderna vai dizer que é um direito de quinta geração, ok? Direitos de quarta geração, meu Deus do céu, aqui a quarta geração está relacionada à ideia de globalização dos direitos fundamentais. E aqui a gente fala em democracia, em informação, em pluralismo político, essa ideia de globalização política, patrimônio genético e biotecnologia. Dos que mais caem esse aqui, ó. Então a questão da proteção do patrimônio genético, da manipulação de material genético, de se autorizar ou não essa manipulação, seria um direito, portanto, de quarta geração. E o direito de quinta geração, que seria também aqui o direito à paz como direito supremo aqui da humanidade. Ok? Muito bem. Então tá aqui as classificações e eu fiz para você não esquecer aqui uma tabelinha, né, de geração de direitos fundamentais. Então, direito de primeira geração, só para você relembrar aqui os pontos principais: contexto histórico, revoluções liberais do século XVIII. Segunda geração, a Revolução Industrial do século XIX. Terceira geração, essa sociedade de massa, marco do século XX. Direitos de primeira geração, civis e políticos. Segunda geração, sociais, econômicos e culturais. Terceira geração, difusos, transindividuais e coletivos. Valores aqui relacionados: primeiro, liberdade. Segundo, igualdade. Não esqueça que eu estou falando de igualdade material. Terceira geração, fraternidade ou solidariedade. E alguns exemplos aqui dessas gerações de direitos. Ok? Então, muito bem, encerramos aqui, então, esse nosso mini bloco aqui de gerações de direitos fundamentais. Espero que você tenha gostado e até o próximo bloco.